Olá, eu sou Valentina Prado e hoje vou falar sobre como o CDB funciona. CDB significa Certificado de Depósito Bancário. É um investimento de renda fixa emitido por bancos, onde você empresta seu dinheiro para a instituição em troca de um rendimento acordado. Na prática, funciona assim. O banco precisa de dinheiro para operar, financiar crédito e emprestar a outras pessoas. Ao invés de captar esse dinheiro com o Banco Central, ele oferece ao público um título chamado CDB. Você compra esse título, o banco usa o seu dinheiro e depois te devolve com juros. É como se fosse um empréstimo ao contrário. Você empresta ao banco e não o banco a você. E é por isso que o CDB é considerado o tesouro direto dos bancos. Assim como o Tesouro Direto é emitido pelo governo federal, o CDB é emitido pelos bancos privados ou públicos. Só que tem uma diferença essencial. No Tesouro, o risco é do governo. No CDB, o risco é do banco. Por isso, quanto menor e menos conhecido for o banco, maior tende a ser o rendimento do CDB. Isso acontece porque bancos pequenos precisam oferecer uma taxa mais atrativa para conseguir captar dinheiro, enquanto os grandes bancos, como Itaú ou Bradesco, muitas vezes oferecem CDBs com rendimentos mais baixos, contando com a confiança da marca. Outro ponto importante, o CDB tem cobertura do FGC, o Fundo Garantidor de Créditos, que protege o investidor em caso de quebra do banco, até um limite de R$250 mil por CPF, por instituição. Isso dá uma segurança extra ao investidor de renda fixa. Por isso, o CDB é considerado um investimento simples, seguro e acessível, indicado para quem quer sair da poupança, mas ainda não está pronto para a renda variável. Mas calma, porque existem vários tipos de CDB, e entender como cada um funciona vai te ajudar a escolher com mais inteligência. No próximo bloco, a gente entra nos tipos de rendimento: pré-fixado, pós-fixado e híbrido. E também vamos comparar com a rentabilidade da poupança e do Tesouro Direto. Aproveita e já deixa o like, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal e compartilha com quem vai gostar desse conteúdo. Tipos de rendimento e comparação com outros investimentos. Quando você vê um CDB anunciado, ele pode estar oferecendo diferentes tipos de rendimento. No Brasil, os mais comuns são 1. CDB pós-fixado atrelado ao CDI. Esse é o mais popular. Ele rende um percentual do CDI, que é uma taxa que acompanha a Selic de perto. Exemplo clássico, um CDB que paga 110% do CDI. Se o CDI estiver em 10% ao ano, esse CDB vai render 11% ao ano. 10% vezes 110%. Quanto maior o percentual do CDI, melhor o rendimento. 2. CDB pré-fixado. Aqui, o banco já te diz exatamente quanto você vai ganhar. Exemplo, um CDB que paga 12% ao ano, independentemente da taxa Selic ou do CDI. É bom quando você acredita que a Selic vai cair e quer travar um rendimento maior por alguns anos. Mas pode ser ruim se os juros subirem. Você ficará preso a uma taxa menor. 3. CDB híbrido. Menos comum, mas existe. Mistura uma taxa fixa com uma parte atrelada à inflação. Exemplo, CDB que paga IPCA mais 6% ao ano. Ou seja, acompanha a inflação e ainda te dá um ganho real. Se parece com o Tesouro IPCA, mas com o risco e as condições de um banco. E a poupança? Como fica nessa história? A poupança rende 0,5% ao mês mais TR, o que dá, em média, cerca de 6% a 7% ao ano, dependendo da Selic. Hoje, qualquer CDB que pague 100% do CDI já supera a poupança com folga. E CDBs de bancos menores que pagam 110%, 120% ou até 130% do CDI têm um rendimento muito mais vantajoso, mesmo depois dos impostos. E o Tesouro Direto? O Tesouro Selic é o investimento mais seguro do Brasil, porque tem garantia do governo federal. Ele costuma render menos que CDBs de bancos médios, mas oferece alta liquidez e risco quase nulo. Já o Tesouro IPCA e o Tesouro Prefixado funcionam de forma parecida com os CDBs, híbridos e prefixados, mas, de novo, com risco soberano, governo, em vez de bancário. Liquidez, prazos e como escolher o CDB ideal. Um dos pontos mais importantes na hora de investir em CDB é entender o prazo e a liquidez. Muita gente se empolga com a taxa de rendimento, mas esquece de olhar se vai poder resgatar o dinheiro quando precisar. Liquidez diária vezes vencimento fixo. Alguns CDBs permitem resgate a qualquer momento, com rendimento proporcional. São os chamados CDBs com liquidez diária.
Eles são ideais para quem quer deixar o dinheiro aplicado, mas com liberdade para sacar a qualquer hora. Por outro lado, existem CDBs com prazo fixo de vencimento. Nesse caso, você só recebe o valor total no final do período, que pode ser de 6 meses, 1 ano, 2, 3 ou até 5 anos. Geralmente, quanto maior o prazo, maior a taxa de juros oferecida. Mas atenção, se você precisar do dinheiro antes do vencimento, provavelmente não conseguirá resgatar. E se o banco oferecer liquidez antecipada, pode ser com perda de rendimento. Por isso, nunca invista em um CDB de longo prazo com o dinheiro da emergência. Exemplo prático. Imagine que você investiu R$ 5.000 em um CDB de liquidez diária que rende 105% do CDI. É um investimento seguro, com rendimento decente e liberdade de resgate. Agora pense em outro CDB de 3 anos, com rendimento de 125% do CDI. Parece ótimo, mas se você precisar desse dinheiro daqui a 8 meses para uma emergência, não vai conseguir sacar. Conclusão: liquidez é tão importante quanto rendimento. Como escolher o CDB ideal para o seu perfil? Tudo depende da sua necessidade de liquidez e do seu objetivo. Se você quer reserva de emergência, escolha CDB com liquidez diária, de banco confiável e rendimento acima de 100% do CDI. Se você quer rendimento maior no médio ou longo prazo, pode optar por CDBs com vencimento de 2 a 3 anos, desde que tenha certeza de que não vai precisar do dinheiro. Se busca máximo rendimento, pode olhar para bancos menores, que oferecem 120%, 130% ou até mais, sempre respeitando o limite de cobertura do FGC. Impostos e garantia do FGC. Investir em CDB é seguro e acessível, mas não está isento de impostos. Diferente da poupança, que não paga nada, o CDB sofre tributação sobre o lucro, ou seja, sobre o que você ganhou com o investimento. Imposto de renda, IR, sobre o CDB segue a tabela regressiva do imposto de renda para aplicações de renda fixa. Isso significa que 22,5% sobre o lucro para aplicações de até 180 dias, 20% de 181 a 360 dias, 17,5% de 361 a 720 dias, 15% acima de 720 dias, ou seja, quanto mais tempo você deixar o dinheiro aplicado, menos imposto você paga sobre os rendimentos. Esse imposto é retido na fonte, ou seja, o valor já vem descontado automaticamente quando você resgata. Não precisa declarar nem pagar separadamente, só informar no imposto de renda anual, caso necessário. IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. Se você sacar o dinheiro antes de 30 dias, além do IR, ainda paga IOF regressivo, que pode comer boa parte do seu rendimento. Por isso, nunca invista em CDB pensando em resgatar antes de um mês. FGC, Fundo Garantidor de Créditos. O grande atrativo dos CDBs é que eles são cobertos pelo FGC, o que dá uma camada extra de segurança ao investidor. O FGC garante até R$ 250 mil por CPF por instituição financeira, com um limite global de R$ 1 milhão a cada 4 anos, ou seja, se você investir R$ 150 mil em um CDB de um banco médio e esse banco quebrar, o FGC vai te devolver o valor corrigido, desde que esteja dentro desse limite. Por isso, muita gente usa a estratégia de dividir aplicações entre diferentes bancos para ficar sempre protegido pelo FGC. Atenção ao detalhe: o FGC não é automático na hora do resgate. Caso o banco quebre, você entra com o pedido e aguarda um prazo para receber. Por isso, apesar da proteção, o ideal é investir em instituições sólidas, especialmente para valores maiores ou objetivos de curto prazo. Onde investir e como escolher bons CDBs. Com tantas ofertas no mercado, como saber se um CDB é bom mesmo? A verdade é que os bancos grandes oferecem CDBs com rendimento baixo e contam com a confiança da marca e a preguiça do cliente para continuar vendendo mal. É comum ver CDB de banco grande pagando 80% ou 90% do CDI, enquanto bancos médios oferecem só 20% ou mais, com a mesma proteção do FGC. Onde encontrar bons CDBs? Hoje, a melhor forma de investir em CDB não é direto com o gerente do banco, mas sim através de plataformas de investimento chamadas corretoras. Algumas das mais conhecidas são XP, Rico, New Invest, Modal, BTG Pactual, Inter, Sofisa, Banco ABC, Orama. Essas plataformas funcionam como vitrines de investimentos. Você pode comparar prazos,
Taxas, bancos emissores e liquidez em poucos cliques. É como entrar num shopping de CDBs. O que observar ao escolher um CDB? 1. Rentabilidade. Busque CDBs que paguem pelo menos 100% do CDI. Esse é o mínimo aceitável hoje. Bancos médios e digitais costumam oferecer entre 110% e 130%, e às vezes até mais em campanhas promocionais. 2. Prazo e liquidez. Alinhe com o seu objetivo. Para reserva de emergência, liquidez diária. Para médio prazo, 1 a 2 anos com taxa atrativa. Para longo prazo, 3 a 5 anos, se não for precisar do dinheiro. 3. Banco emissor. Prefira bancos que estejam cadastrados no FGC. Mesmo os pequenos, desde que respeite o limite de R$250 mil por instituição. 4. Impostos e resgate. Confira a liquidez antes de aplicar. Às vezes o CDB promete retorno alto, mas só paga no vencimento e o investidor descobre tarde demais. Pegadinhas comuns dos bancos. CDB com liquidez diária, mas rendimento muito baixo, tipo 85% do CDI. CDB prefixado com taxa atrativa, mas vencimento muito longo. Nome Premium ou Plus, mas sem vantagem real no rendimento. Esses títulos são oferecidos para parecerem vantajosos, mas muitas vezes perdem até para o Tesouro Selic. Assine o canal, curta, comente e compartilhe. Isso ajuda muito o nosso trabalho a crescer. Resumo, dicas finais e comparativos. Agora que você já entendeu o que é um CDB, como funciona, quais são os tipos de rendimento, prazos, impostos e garantias, vamos organizar as ideias com um resumo prático para facilitar sua escolha. O que você precisa lembrar sobre o CDB? CDB é um título emitido por bancos. Você empresta seu dinheiro para o banco e recebe de volta com juros. Pode ser pós-fixado, ligado ao CDI, pré-fixado, taxa fixa, ou, em alguns casos, híbrido, inflação plus juros. Tem imposto de renda regressivo que cai com o tempo e IOF nos primeiros 30 dias. É protegido pelo FGC, até o limite de R$250 mil por CPF, por instituição. Quanto menor o banco, maior costuma ser a taxa, mas sempre respeite o limite do FGC. É ideal para quem quer sair da poupança com mais segurança, sem ir direto para a bolsa. Dicas finais para investir com inteligência. 1. Nunca invista a reserva de emergência em CDB com vencimento fixo. Use CDB com liquidez diária, rendimento de pelo menos 100% do CDI e banco coberto pelo FGC. 2. Compare sempre. Não aceite o CDB que o seu gerente oferece sem olhar outras opções, em plataformas confiáveis. 3. Cuidado com taxas sedutoras. Um CDB que promete 14% ao ano pode parecer ótimo, mas se o vencimento for muito longo e a liquidez for zero, pode virar uma armadilha. 4. Diversifique. Se for aplicar valores maiores, espalhe entre diferentes bancos para ficar sempre dentro da cobertura do FGC. 5. Evite emoção. O CDB é um investimento racional. Não invista por impulso, invista com estratégia. Comparativo prático para fechar. Poupança. Fácil, mas fraca. Rende cerca de 6% ao ano. Tesouro Selic. Seguro, mais estável, boa liquidez. CDB de banco médio. Pode render entre 110% e 130% do CDI, com risco controlado e ótima rentabilidade. CDB de banco grande, mais conhecido, mas geralmente com rendimento menor. Conclusão. O CDB é um dos investimentos mais populares do Brasil porque combina segurança, simplicidade e rentabilidade. Mas para aproveitar ao máximo, você precisa olhar além das aparências, analisar o rendimento real, o prazo, os impostos e a liquidez. Investir bem não é sorte, é escolha. E agora você tem as informações certas para fazer essa escolha com consciência, calma e estilo. Se esse conteúdo te ajudou, manda para alguém que precisa também.